Quem é um pouco mais antenado nos debates teológicos que acontecem nas redes sociais sabe que não há nenhuma polêmica que faça com que os ânimos fiquem mais acalorados e que se arraste por maior tempo do que a controvérsia entre calvinistas e arminianos. Até poucos anos atrás, era muito comum você encontrar diversas obras que tratavam da chamada teologia calvinista. Porém, quando se falava sobre arminianismo, o mesmo não acontecia. Era praticamente impossível você encontrar obras de referência que tratavam da soteriologia sob o ponto de vista dos arminianos nas livrarias. De alguns anos para cá, porém, essa história começou a mudar. Começaram a sair diversos livros a respeito de teologia arminiana, tanto de teólogos brasileiros como de grandes nomes da teologia internacional. Isso fez com que uma pergunta se tornasse bastante comum: qual livro eu preciso ter para começar a entender a teologia arminiana? E é essa pergunta que eu pretendo responder no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e hoje eu quero responder a uma pergunta que sempre é feita nas redes sociais. Qual livro eu devo adquirir para começar a entender um pouco mais sobre teologia arminiana? Antes de falar que livro é esse, eu quero anunciar para você que esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou produzir aqui no canal a respeito desse tema. Eu pretendo pelo menos uma vez por mês trazer um vídeo onde eu vou apresentar a você algum livro a respeito de teologia arminiana. Afinal de contas, essa é uma teologia que é bem menos divulgada, apesar dela ser ainda a mais praticada na igreja brasileira. E no primeiro vídeo dessa série, que vai se chamar Literatura Arminiana, eu quero apresentar um livro que, além de ser bastante profundo, ele é também bastante abrangente. É uma obra que já, apesar de não ter sido lançada há tanto tempo assim, já se tornou uma obra de referência no Brasil. E o melhor de tudo, é escrita por um teólogo daqui. E eu estou falando desse livro aqui, ó. Arminianismo, a Mecânica da Salvação, escrita pelo pastor Silas Daniel e publicado no Brasil pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Você já sabe, o link vai ficar aqui na descrição e você sabe também que comprando por esse link você vai estar ajudando o canal. Esse livro aqui é sem dúvida uma das obras mais abrangentes para quem quer começar a entender um pouco melhor o arminianismo. E eu vou dizer para você por que eu recomendo esse livro. Primeiro, porque o autor divide ele em 3 grandes seções. A primeira seção, ele vai tratar da história do pensamento arminiano. Aqui, ele vai trazer um panorama desde a época da patrística, desde lá dos pais da igreja primitiva, de como era tratada a questão do livre-arbítrio e tudo aquilo que envolve a teologia arminiana. Ele vai fazer um panorama histórico desde essa época até a importância do arminianismo para a nossa formação ocidental contemporânea. Inclusive, ele vai dedicar um capítulo dessa sessão só para tratar sobre o polêmico Sínodo de Dort. Quem acompanha esse debate aí tá ligado do que eu tô falando. Na segunda sessão do livro, ele vai tratar especificamente sobre teologia. Aqui, ele vai falar sobre os temas que são importantes para aqueles que defendem o arminianismo, para aqueles que querem conhecer o arminianismo. Então aqui ele vai falar sobre depravação total, vai falar sobre livre-arbítrio, sobre eleição condicional, sobre predestinação, enfim, todos os temas que são importantes para você ter uma boa noção a respeito da doutrina arminiana vão estar nessa sessão. E como eu disse, apesar de ser um único livro, ele não deixa de se aprofundar em nenhum dos temas abordados. E por fim, na terceira sessão, ele vai falar sobre exegese. Aqui, ele vai tratar de textos que muitas vezes são usados para atacar o ponto de vista arminiano. E ele vai explicar como esses textos podem ser corretamente interpretados para que eles não entrem em conflito com o ponto de vista dos que defendem essa teologia. Ele vai dedicar um capítulo a Romanos 9, ele vai falar sobre Efésios 1:11, vai falar sobre João 6, aquele trecho ali do versículo 37 até o versículo 46, dentre outras passagens. Ele vai aqui
te ajudar também, né? Nesse caso você tem interesse, não só para debater na internet, mas talvez para dar uma aula na sua igreja, né? Para conversar com seus amigos, explicar melhor, ou até mesmo para o seu próprio crescimento pessoal, né? Caso você tenha interesse em aprender essa doutrina. E caso você queira se aprofundar ainda mais, o Silas Daniel, na última parte desse livro, ele vai nos presentear com uma bibliografia de mais de 20 páginas, onde ele vai deixar ali todos os livros que ele consultou e que você também pode consultar para se aprofundar em cada um dos temas que ele aborda aqui nesse livro. Eu recomendo muito Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do Silas Daniel, publicado pela CPAD. É bastante abrangente, sem deixar de ser profundo. Então, se você quiser investir em um livro que vai te dar uma boa base para conhecer sobre o arminianismo, eu recomendo esse cara aqui. E você já sabe, caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar as notificações. Pois bem, então é isso. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer de livros de teologia arminiana. Caso você tenha gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer essa teologia que é tão importante para a igreja brasileira. Como eu disse, o calvinismo já é amplamente divulgado e eu acho que é justo que o arminianismo também seja, para nós podermos equilibrar o debate no que diz respeito também à bibliografia. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, espero que eu possa ter te motivado a ler um pouco mais, a conhecer um pouco mais da teologia arminiana, e espero também que você possa adquirir esse livro, que ele possa ser bênção para você, que ele possa ser bênção para a sua igreja local ou para qualquer fim que você queira utilizá-lo aí na propagação da teologia arminiana. Vejo você no próximo vídeo e um forte abraço.